Oi, pessoal, aqui é o professor Webster e nessa semana nós vamos fazer a resolução de atividades da semana passada. Primeira questão: é possível definir a Europa como um continente pouco desigual? Justifique. Não é possível por quê? Porque as desigualdades estão presentes lá em várias dimensões possíveis. Nós poderíamos citar 6 dimensões. A primeira, desigualdade de renda. A segunda, porque os níveis diferentes de desenvolvimento econômico causam desigualdade entre os países. E a terceira, os estágios diferentes de inovação tecnológica fazem com que eu possa dividir a Europa entre duas, entre a Europa Central e a periférica. 4, porque o desemprego em alguns países é grande dentro da Europa, embora alguns outros países não tenham tantos desempregados. Quinto motivo, porque a capacidade de criação de empregos vai variar de país a país dentro do continente. Sexto, a capacidade de investimentos dos próprios países também varia, ou seja, os países da Europa que são realmente ricos, eles têm pouco desemprego e têm ampla capacidade de investimento próprio, sem precisar necessariamente de outros órgãos mundiais. Segunda questão, por que nem todos os países europeus apresentam o mesmo nível de desenvolvimento econômico? Qual seria a resposta? Porque é próprio do capitalismo. Faz parte do capitalismo criar desigualdades, criar diferenças, e a partir dessas diferenças faz com que alguns países ricos possam explorar, expropriar e humilhar os países mais pobres. Assim como dentro do mesmo país, há regiões mais ricas que vão explorar as regiões mais pobres. Por exemplo, se eu pego a realidade do Brasil, que é a nossa realidade, há regiões ricas que precisam de trabalhadores que recebam muito pouco. De onde virão esses trabalhadores? Das regiões mais pobres. Ou seja, dentro do capitalismo há justamente isso, essa necessidade de desigualdade. Mas existem 3 características que na Europa se destacam, que é a primeira, a capacidade de investimento variável. Há países que têm ampla capacidade de investir, como a Alemanha e França, e outros com pouca capacidade. Segundo motivo, porque há países que atraem muito capital, muito dinheiro proveniente de outros países, mas alguns não conseguem isso. Por quê? Porque se você for um investidor internacional, você quer um país estável, que tenha condições de você investir para você ter lucro. Mas se você é um investidor internacional, você não vai investir tanto em um país que é instável economicamente. Terceira causa, os níveis industriais e tecnológicos são diferentes, causando essa desigualdade econômica e social. Terceira questão: quais são os motivos que explicam o fato de a Europa Ocidental ser mais rica que a Oriental? São motivos históricos, são motivos econômicos, mas a partir do século XXI e principalmente de meados do século XX se destacam 5 fatores. O primeiro, qual é o tipo de industrialização que esses países têm? Foi tardia? Demorou ou ela é antiga? Ou seja, é, dentro da Europa, os países mais ricos são aqueles que começaram a industrialização de forma bem antiga. O que isso quer dizer? Eles são países pioneiros na industrialização. Já os países menos desenvolvidos da Europa são aqueles que têm industrialização recente, tardia. Segundo fator, que tipo de urbanização esse país tem? Tem planejamento? Não tem planejamento? Isso também vai influenciar os seus níveis históricos de desenvolvimento. O terceiro, que tipo de força aquele governo tem desse país? Ele tem capacidade de investir? Ele tem dinheiro ou é um país que tem muitas dívidas? 4. Como que é a população desse país? Tem renda para consumir? Elas são alfabetizadas? A maioria está trabalhando? Tem boas condições de vida? Como que o povo é? Como que a economia também é? O quinto fator, como que o mundo vê aquele país? Aquele país ele é de grande influência mundial ou ele é influenciado? Quarta questão, qual motivo explica a divisão da União Europeia entre países centrais e países periféricos? São 5 motivos. O primeiro, com o objetivo de
evidenciar os níveis diferentes de desenvolvimento das economias. 2, para explicar as contradições socioeconômicas dos países. 3, para entender as influências dos países mais ricos sobre os países mais pobres do próprio continente europeu. 4, para classificar os países a partir de suas inovações tecnológicas, que tem países na Europa que são muito avançados, que produzem muita tecnologia, mas tem alguns que são muito retardatários e muito pouco avançados nesse sentido, que são dependentes em tecnologia. Quinto fator, para identificar as precariedades de algumas regiões, ou seja, dentro de um mesmo país, há regiões super ricas e regiões mais pobres em relação às mais ricas. Por exemplo, se eu pego o conjunto da Alemanha, simplesmente é um país muito rico. Mas se eu pego as diferenças regionais, você vai ver que o sul da Alemanha e o oeste é mais rico do que o leste. Quinta questão, cite as principais causas da desigualdade de renda no continente europeu. São muitas causas que estão relacionadas com o que a gente já falou anteriormente, mas existem 4 fatores específicos. A primeira, qual é a capacidade de geração de empregos daquele país? É baixa? É média? Ou é alta? O que isso quer dizer? Quantos empregos aquele país vai gerar? E qual é a remuneração? Porque não adianta o seu país produzir muitos empregos, milhões de postos de trabalho, se a maioria recebe muito pouco. Ou seja, muitos países europeus, principalmente os mais ricos, Alemanha, França, Inglaterra, vão ter muitos postos de trabalho de médio e alto rendimento. Só que existem países da Europa, como a Rússia e a Ucrânia, que também vão ter vários postos de trabalho, mas de baixíssimas remunerações. Quando você coloca os dois trabalhadores juntos, o que isso quer dizer? Que o trabalhador que mora na França, na Inglaterra, na Alemanha ganha 10 vezes, 5 vezes mais do que um russo ou um ucraniano. Segundo fator, quais são as políticas de renda que esse país tem para os mais pobres? Será que os mais pobres recebem algum auxílio do governo? Geralmente, nos países mais ricos da Europa, o governo tem várias bolsas, vários projetos auxiliares de renda para as pessoas. Por quê? Mesmo sendo um país rico, há pessoas em situação de pobreza. E essas pessoas precisam estar introduzidas na economia. Terceiro fator, qual é o tipo de moeda que esse país tem? É valorizada ou é desvalorizada em relação ao dólar dos Estados Unidos? Porque nós sabemos o quê? Se o dinheiro de um país é muito valorizado, quer dizer que o povo tem amplo poder de compra, quer dizer que o pessoal pode ter um dinheiro que dê para ajeitar a sua casa, dê para comer, dê para se divertir. Mas se você mora em um país em que a sua renda é muito baixa, a moeda do seu país não vale muito em relação ao dólar, quer dizer que você trabalha mais, ganha menos e não tem condições de ter boa qualidade de vida. Quinto fator, qual é o poder de compra dessa população? É grande, é baixo, isso em relação ao dólar. Sexta, você vai ter que escrever um texto de uma aulada com os seguintes assuntos: quais são os motivos da desigualdade de renda e, e por que os países são mais ricos do que outros. É pessoal. Uma também é pessoal e fala assim: é possível uma distribuição de renda igualitária para todos os países da União Europeia? Diga se você acha que é, diga se você acha que não. Você vai responder só 3, 4 linhas. Bom, vamos fazer um resumo geral, que seria justamente assim. Nós podemos pegar a economia do país e dividir a partir de duas perspectivas, a perspectiva histórica e a perspectiva política, que se interrelacionam. Por exemplo, dentro da história você vai ver que os países industrializados eles podem ser dois: os tardios, que demoraram muito, ou também os pioneiros, que foram os primeiros a começar. Se eu pego os países pioneiros, eles são inovadores, eles vão influenciar o mundo. Se eu pego os países tardios, são países dependentes e vão ser influenciados pelos países inovadores. Só que na parte política nós vamos ter o quê? A parte dos investimentos. Se aquele governo for dependente, quer dizer que ele não vai ter condição de ter uma industrialização forte. Com isso, ele não vai produzir empregos. Se não vai produzir empregos, como é que ele vai competir com aquele país que produz muito emprego, que tem muita renda?
Mas se esse país tiver condições de ter financiamento próprio, vai produzir vários projetos, vai ganhar relevância e vai também ser influenciador de outros países. Tenham bons estudos e se cuidem.